Graça e paz a todos os amados no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Genesi e neste vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve experiência com Deus? Ou você tem experiências com Deus? Você sabia que somente quem é íntimo de Deus pode ter estas experiências? Na Bíblia há um homem que ele tem muitas experiências com Deus. Eu sei que aqui em nossos dias também tem muitas pessoas que têm experiências com Deus. Tem pessoas como eu já tive a oportunidade de subir no monte, ficarmos a noite orando e a gente pôde contemplar, né, aquela mata, aquele fogo diferente, né? Pega uma folha seca assim, ela está totalmente, né, com aquela luz em volta dela, aquele fogo, né, em volta dela. Eu coloquei até dentro da Bíblia e trouxe para casa. São experiências, né, que a gente tem quando a gente vai se dedicar esse tempo que nós temos a Deus, a buscar a presença de Deus. Então, isso aí é coisa pequena, né? Agora, experiência mesmo assim, você já ouviu a voz de Deus? Você já sentiu a presença de Deus? Você já sentiu uma áurea assim em sua volta e você ter certeza que é a presença de Deus? Deixa eu falar sobre Moisés. Moisés, ele teve tantas experiências com Deus e são tão maravilhosas as experiências. Imagine você estar em um pasto, um lugar distante, não tem pessoas ali ao seu lado. Você está acostumado com um tipo de arbusto, né? E é comum pegar fogo no mato, devido ao calor, né? A sarça ela queima, porque é um mato muito sensível, quebra fácil. E de repente você vê uma sarça queimando, você não dá muito valor porque é natural. Mas você olha de novo, ela está queimando, só que ela não se consome. Tem coisa estranha aí, hein? Moisés, quando viu aquilo, disse: eu vou ver o que está acontecendo ali, porque aquela sarça não se consome. Já faz algum tempo que aquele fogo está nela e ela está do mesmo jeito. Quando ele parte para lá, aí ele ouve a voz, né? Tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está é santo. E aí ele já pega aquela capa, já envolve o seu rosto para não ver, já está ligado que é Deus. Já está sabendo que é Deus. E Deus começa aquele diálogo maravilhoso com Moisés. E Moisés tentando se esquivar: eu não posso, eu não quero, eu não estou capacitado, né? Aquela coisa toda, né? Aí tem um certo momento que Deus fala assim para ele: o que é que você tem na mão? Aí ele diz: o cajado, né? Aquela vara, né? Que todo pastor de ovelha tem que estar com aquela vara para ele, né? Conduzindo ali o que está se desgarrando do rebanho, pega a vara e vai pro rebanho, rapaz. Então ele disse: joga essa vara no chão. Quando ele joga a vara no chão, ela se transforma em uma serpente e vem para ele, para pegar ele. Aí Moisés começa a correr daquela cobra, né? Aí Deus pega ela pela cauda. Quando Moisés pega pela cauda, ela novamente se transforma numa vara seca, num cajado, que era dele, né? Aí Moisés diz: mas não vai acreditar não se eu fizer esse truque lá. Ele diz: então coloca a tua mão por dentro da roupa. Moisés coloca a mão por dentro da roupa. Moisés tira, está totalmente leprosa, esbranquiçada, aquela pele de leproso mesmo, aquela coisa feia, né? Aí Moisés até se assusta, né? Aí Deus diz: coloca de novo. Aí ele coloca a mão lá dentro, quando ele tira, a mão está normal, igual a outra. Isso é experiência, entende? E Deus prossegue. Aí fala para ele: olha, tá vendo? Você vai lá, fala com o povo, mostra esses sinais,
e o seu irmão Arão vai estar lá. O Arão vai falar, porque ele fala muito bem, ele tem uma boa dialética. Você só vai passar para ele, ele é quem fala para a comunidade, para o faraó. Deus deu toda a chance para que Moisés fosse o libertador daquele povo. Mas o que nós estamos falando é sobre experiência. Você sabia que eu e você podemos também ter experiências com Deus? Mas será que nós temos dedicado tempo a Deus, para Deus manifestar o seu poder através da minha vida, através da sua vida? Você tem dedicado tempo a Deus? Você tem tirado tempo assim, e reservado coisa aqui? É para Deus esse tempo. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero falar com Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Você tem tirado esse tempo? Porque todos nós sabemos que, devido à correria do dia a dia, a gente tem deixado Deus não no primeiro plano, mas no segundo, terceiro, e às vezes tem até radicalmente esquecido. Quando Deus for prioridade na nossa vida, então a intimidade com Deus vai ser tamanha que você vai ter de Deus a unção para exercer aquilo que você foi chamado. Moisés foi chamado para ser o libertador, o legislador, né? E você? Será que você não foi chamado para orar pelas pessoas e elas ficarem curadas? Será que você não foi chamado para ser pregador da palavra de Deus? Será que você não foi chamado para ser um conselheiro usando a palavra de Deus? Será que você não foi chamado para ser um apaziguador da parte de Deus? Está escrito, né? Bem-aventurados são os pés daqueles que trazem boas novas. Né? Será que você não foi chamado? Mas a correria do dia a dia tem te afastado do teu Criador. Então, busque a presença de Deus. Olha que maravilhoso. A gente quando pega a Bíblia e começa a ler aqui no livro de Êxodo, é maravilhoso, porque olha só os sinais que Deus concedeu, né, para Moisés, né? Ele pega e disse o Senhor: joga a vara no chão, e a vara se transformou numa serpente, né? Quando ele pega na cauda, ela se transforma de novo numa vara, né? Então ele mandou colocar a mão não ficou leprosa. Depois, né, ele disse: ó, o terceiro milagre é o seguinte: se eles não te atenderem, né, ainda assim, pegue um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. O pessoal estava no Egito, né, então estava próximo do rio Nilo. Então Deus falou assim: ó, se eles não acreditar com esses dois sinais que você vai apresentar, você pega a água do rio Nilo. Todo mundo está vendo você pegando água, né? E quando você derramar em terra seca, ela vai se transformar em sangue. E olha quantas coisas, quantas maravilhas Deus fez através de Moisés, através de Arão, através de Miriam, lá no Egito. Cada praga era uma maravilha de Deus. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos do Egito. Tem pessoas que criticam, diz: olha aí, tá vendo Deus matando os primogênitos, matando criança, matando animais. Se você conhecesse a história, você ia ver que quando o povo estava na terra do Egito, na terra de Gósen, ninguém lembrou mais de José, o benefício que José fez. E como o povo crescia muito, foi que o faraó ordenou: todo menino que nascer é para ser morto. Então todo menininho que nascia primogênito não podia viver. Moisés foi um milagre. Por quê? Porque a mãe de Moisés colocou ele no rio e a filha do faraó o encontrou e o adotou. Mas não era para Moisés viver. Então Deus, agindo na vida de Moisés,
Moisés desde o nascimento. E aí Moisés, quando cresce, ele mata um egípcio, tem que fugir, foge, e quando ele está lá com o seu sogro Jetro, apacentando o rebanho, ele vê aquela sarça, e é quando Deus fala com ele, diz: agora volta para o Egito e liberte o meu povo. Moisés não quer, e é por isso que Deus transfere para ele esse dom de usar as maravilhas de Deus para o povo ver, né? E no Egito não foi diferente, né? Teve praga de mosca, teve praga de piolho, teve praga de úlcera, teve uma praga que quase ninguém fala dessa praga, mas caiu saraiva e fogo. Saraiva é gelo, caiu gelo e fogo. Como que pode cair ao mesmo tempo gelo e fogo? Pois é, Deus fez cair saraiva e fogo ao mesmo tempo. Você, mas não faz sentido. Faz sentido. Quando o fogo cai, pega fogo, tudo que está ali perto. Aí a saraiva vem, o fogo derrete e não deixa causar um grande incêndio. Entende? Então, Deus tem o controle de tudo. O que eu quero dizer, Deus? Você tem experiência com Deus? Procure ter experiência com Deus. Acorde na madrugada, fale com Deus. Seja íntimo de Deus. Deus está esperando para ouvir a sua voz. Deus está esperando para falar com você. Deus quer a sua amizade. Você é que tem se ausentado, mas Deus quer a sua amizade. Deus quer te ouvir. Deus quer ser íntimo de você, né? Homens que tiveram grandes experiências com Deus, como por exemplo Abraão. Abraão estava um dia sentado, de repente ele vê 3 na frente dele, e ele já sabe que não são homens comuns, e ele faz um banquete, e nesse dia ele almoçou com Deus e mais 2 anjos, né? Abraão tinha essa intimidade com Deus, e eu preciso ter, e você também, né? Quem mais? Jacó foi o homem que mais viu anjo aqui na terra. Eu acho que depois de Jacó só tem João do Apocalipse que viu tantos anjos, né? Mas Jacó teve muitas experiências com Deus, né? E Isaac teve menos experiências do que seu filho Jacó. E assim a gente vai vendo, né? Todos os homens da Bíblia, eles têm uma história, mas essa história está ligada com Deus. José tinha sonhos, e José é chamado pelo faraó Zafenat-Paneah, Salvador. Está vendo? Então, se você quer ter intimidade com Deus, comece agora, comece hoje. Tire um tempo para você conversar com Deus, tire um tempo para você falar com Deus. Tire um momento só para Deus. Desliga o celular, desliga a TV, desliga o computador, tudo. E aí você se liga no alto e você conversa com Deus. Você vai ver que o único beneficiado será você. Você será beneficiado com isso. Porque Deus ama a sua criação. Você é criação de Deus. E você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa achegar-se a Ele, né? Para você ter essas experiências maravilhosas. Então, meu irmão e minha irmã, busque mais a presença de Deus. Eu sei que você não tem tempo de orar, mas procure um tempo para orar. Pense num homem como Jó, homem riquíssimo, muitos rebanhos, muitos funcionários. Ele não tinha tempo durante o dia e nem tinha tempo durante a noite também. O que é que ele fazia? Acordava de madrugada e buscava a presença de Deus. E olha o que é que no final ele fala, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Olha que maravilha. Mas era um homem que tinha contato com Deus. Ele buscava na madrugada a presença de Deus. E você?
Não tem uma madrugada para você buscar a presença de Deus? Será que não tem uma madrugada que você busca a presença de Deus? Não tem uma noite, não tem um dia, não tem um momento? Busque a presença de Deus para que você tenha contato com Deus. Você é uma pessoa que Deus te ama. Será que você não percebe o amor que Deus tem por você? Será que você consegue contar o quanto de livramento somente hoje Deus deu para você, para a sua vida, para seus filhos e de uma forma geral para a sua parentela? Você seria capaz de contar quantos livramentos Deus deu para você e para a sua família? Eu creio que você é incapaz de contar, como eu também. Eu tenho família, eu sei que Deus está guardando a nossa família, Deus está protegendo, Deus está livrando do mal, Deus está livrando do perigo, Deus está livrando de bala perdida, Deus está livrando de acidentes, Deus está livrando de tanta coisa. E você não tira um tempinho para buscar a presença de Deus. Faça isso hoje, comece a praticar hoje. Dedique um tempo para Deus, porque Deus nos ama e Deus quer ouvir a nossa voz. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.